Olá, tudo bem? Aqui é a Liz, do canal Colheita do Sol. E esse vídeo não é atemporal. Ele é sobre o portal 999, ou seja, 9 de setembro de 2025. A soma de 2025 dá um 9. Por isso, 9 do dia, 9 do mês e 9 do ano. Se para vocês não faz sentido, e não tem que fazer, né? Muita gente fala, isso não existe, portal nenhum. Você pode considerar pelo menos a força energética numerológica de três noves, né? Um triplo nove. E nove, sabidamente, é um número de encerramento, de conclusão, de término. E se você também não acredita nisso, tudo certo. Então esse vídeo não é para você. Nós vamos ver qual é a área da sua vida que tende a se beneficiar com esse portal 999. Tá? Então nós teremos três opções. A opção de número um é a figa. A opção de número 2, ai, chatinha se pegar, é a, desculpe-me, é a moeda de 5 centavos, opção de número 2. E a opção de número 3 vai ser a conchinha branca. Você vai escolher uma das três opções, um figa, 2 moeda, 3 conchinha branca, e nós vamos fazer um jogo aí com o baralho cigano para ver qual é a área da sua vida que vai ser beneficiada com as energias do portal 999. Claro, gente, sempre, se você fizer o seu dever de casa, se você fizer o que é preciso ser feito, agir, tomar as decisões, se movimentar, né? Nada acontece num passe de mágicas. A energia está aí. Para nós conseguirmos aproveitá-la, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? Então vamos lá. Opção de número 1. Qual é a área da sua vida que vai se beneficiar com o portal 999? Eu vou tirar 9 cartas. Tem que cair viradinho, tá? Ó, encerramento mesmo, hein? Ponto final em várias situações que eu tô sentindo. Não vai ter a ver com uma só, não, mas vamos deixar o baralho confirmar. Flores. Chave, tô dizendo. O rato. Mais algumas cartinhas aqui para nós, baralho. A aliança, ou anel, né? Os pássaros, foice, e por falar em término, né? A foice, que bonita. Nossa, que jogo é esse? Vou te mostrar cada fileirinha, tá? Poxa, poxa. A criança, olha só. Gente, trabalhar com isso aqui não é brincadeira. Eu falei de término, né, de conclusão, de encerramento, e seu jogo começa com a carta do caixão, que é isso, né? Encerramento, término, conclusão. E termina com a carta da criança, renascimento. Né? Então, eu vou te falar de cada fileira, inclusive, né, que é o ponto principal, qual é a área da sua vida que se beneficia mais com essas energias. Aqui não tem para onde correr. Fala para mim de um encerramento de situações que, inclusive, tem conexão com a sua infância, tá? Podem ser traumas, podem ser relações abusivas de toda forma, que já passaram pela sua vida ou que ainda persistem no âmbito familiar ou qualquer outro que seja. Eu vejo aqui questões da sua infância que com esse portal tendem a se findar se você estiver nessa energia de querer colocar um ponto final nisso, tá? Não, como eu falei no início, e vou ressaltar, pode ser que seja chato, né, eu ficar repetindo, mas não adianta a energia estar aí se a gente não fizer o movimento para aproveitar. Eu vi um vídeo, para mim fez muito sentido, de uma astróloga falando que tem questões
de 30 anos, que podem ser resolvidas com a energia desse portal e as energias de setembro de um modo geral. Né, que tem um portal 999, tem eclipses durante o mês de setembro, se não me engano, lunar e solar. Então, assim, imagina, 30 anos. Se você tem 39, desde a sua infância, né? Mas não importa a sua idade, aqui está me falando, tem questões da infância que te perturbam, que não permitem que você tenha qualidade de vida plenamente, e que essa coisa, essa situação, essa energia tóxica tem tudo para terminar, para sair da sua vida, para ser removida, se você fizer os movimentos necessários que você já sacou quais são aí, tá? Aqui eu estou vendo, olha, em cima da carta da criança, tá assim, a foice e a chave. Você já tem noção do que precisa cortar, né? E já sabe que a solução está aí. Então, onde você percebe que precisa de um corte, de um encerramento, a energia está pedindo isso, né? A coragem de encerrar ciclos, a coragem de se afastar, a coragem de colocar um ponto final ou colocar limites. Está muito forte isso aqui. Aí, a sua primeira fileira vem assim, ó. Caixão, flores, chave. Estou dando spoiler, né? Resume a sua leitura toda, que é encerramentos, que vem para o seu bem, glória a Deus, né? Trazendo solução de muita coisa. Ou soluções que trazem encerramento, que trazem felicidade, né? Mas o que mais que eu estou vendo aqui? A sua leitura fala fortemente de relações tóxicas, que precisam ser cortadas. Linha do meio. Né? Você já identificou a toxicidade, tá ligado no que a gente está falando. Pode ser relacionamento amoroso, de amizade, familiar, profissional também, por que não? E aqui, ó, o corte se faz necessário. Então, essa linha já está me falando, né, que a área da sua vida que mais se beneficia com as energias do portal é a área dos relacionamentos, todos com as pessoas, né? As pessoas que não querem que você cresça, seja de forma consciente ou inconsciente, né? Que às vezes nem a pessoa mesma tem entendimento de que age com você dessa forma, mas aqui tem claramente, né? Essa energia falando de corta quem anda aí te impedindo de caminhar. Terceira fileira, os pássaros, o sol, aqui são as corujas, né? O sol e a criança. Eu vejo aqui que, ó, essas situações em relação às pessoas, né? E que agora elas têm a chance de serem findadas, concluídas, elas já tomaram muito tempo da sua vida. Muito tempo, você já teve paciência para dar e vender. Agora não é momento de esperar mais nada. Claro, você vai agir de uma forma madura, não vai se precipitar, mas vai ter clareza sobre o que precisa ser feito e fazer. Né? Aqui é importante saber lidar com o tempo de forma sábia. Né? Entender em que situação é um corte drástico, a foice, né? Agora, aqui agora, e qual situação, sim, é um afastamento, mas que demanda um certo tempo. Tem que ter essa maturidade de entender quando fazer o quê. Você que vai saber, dependendo da sua situação, né? Mas o mais importante é entender que é momento de encerramento. O sol. Quando você tiver clareza do que e como você vai encerrar situações que não estão te ajudando em nada, né, com as pessoas, né? Aqui o tema é relacionamento, né, com as pessoas. Um renascimento na sua vida. E aqui é literal, né? Assim, você com uma nova vida.
Vamos supor que você nunca viu o campo das amizades fluírem, por exemplo. Você conseguindo fazer amigos, assim, mais de um, amigos leais, amigos fiéis. Tem gente que desde a infância que não pôde contar com ninguém, que não teve amigo de verdade, só apareceu tranqueira. Pois você conseguindo fazer esses cortes necessários agora, chega gente bacana na sua vida. E olha que interessante, né? Eu dei um exemplo, mas é exatamente isso, porque se você tira da sua vida as pessoas que não são saudáveis, não têm um relacionamento saudável com você, você abre espaço para que pessoas legais cheguem. Elas precisam de espaço na sua vida. E se esse espaço está sendo ocupado por pessoas que têm uma dinâmica tóxica com você, como que essas pessoas novas vão chegar, né? E eu dei o exemplo da amizade, mas pode ser amor? Pode. Pode ser gente, parceria profissional, networking, até mesmo alguém que vá te dar um trabalho, um cliente bacana? Sim, com certeza. Tá? Em qual área, número um? Você entendeu? Em qual área você tende a se beneficiar muito se fizer o que precisa ser feito? Aqui me fala de cortes feitos com sabedoria. Para algumas situações é aqui agora e drástico, para outras não. Você precisa entender como lidar, mas o corte é necessário. Né? Você já cortou da sua energia, você precisa entender como fazer o distanciamento, como, né? É a área dos relacionamentos com as pessoas. Relacionamento com as pessoas, o famoso separar o joio do trigo. Quem fica, quem sai. É número um. Te desejo fé e sorte no seu caminhar, que você saiba aproveitar, né, da forma mais sábia possível essas energias. E essa foi a leitura para você que escolheu a figa número um. Interessantíssimo. E por falar em encerramento, né, tome-lhe caixão, ó, pá, no começo da leitura. Poxa, baralho cigano não é brincadeira não. Simbora. Fofoqueiro, a moeda. Vamos ver, número 2, quais são as energias para você nesse portal 9 do 9, qual é a área que tende a te beneficiar, né? Que vai receber essas energias aí para que a sua vida melhore, mas você precisa fazer o seu movimento, agir, né? Não é nada. É fazer o que precisa ser feito, usando essas energias a seu favor. Você, eu vou tirar 9 cartas. Liz, eu sou homem. Não tem problema não, tá? Lírio, carta. Você está esperando aí um comunicado, uma notícia, uma mensagem, uma resposta? Tá difícil a resposta chegar, é? Esquisito. Sabe o que eu vejo aqui? Sabe por que eu falei que é esquisito? Porque eu vejo que você não é a única pessoa que está esperando. Você está esperando, eu vejo aqui, gente, e talvez essa leitura não seja para você, né? Observe, analise. Eu vejo aqui pessoas que estão na dependência da resposta de alguma coisa. Ou de um comunicado, ou de uma confirmação, ó, tal coisa deu certo. Tal coisa chegou, tal coisa saiu. Né, para que você se sinta em paz. E o que é esquisito aqui é que eu vejo que não é só você que está esperando, não. A sua resposta. Tem mais gente, ou mais consciências, ou mais. Depois eu vou ver aqui, que também estão de olho nessa resposta. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você é doida para morar fora do país. É só um exemplo. Ou doido, né? Para morar fora do país. E nunca conseguiu. E ninguém da sua família nunca fez isso, nunca conseguiu. Aí você está esperando a resposta de um visto, para saber se o visto saiu ou não. Né? Que isso é que vai te trazer aquela paz assim, consegui. Ou também aquela paz assim, não consegui, não vou ficar alimentando ilusão.
Mas é claro que você está querendo conseguir, né? E aí, eu ainda não entendi, eu vou tirar mais cartas, mas tem mais uma consciência, pelo menos, ou mais uma pessoa, que eu ainda não entendi se é uma pessoa, né? Encarnada, ou se é uma consciência, uma energia, um espírito, não sei, que também está de olho para ver se você vai conseguir ou não. Também está esperando essa resposta. Estranho isso aqui, viu? Vamos ver mais? Hum, já vou te falar as cartas que saíram, tá? Nas 3 linhas. Que eu fiz 3 linhas de 3 cartas para dar o 9. Já que a gente está falando de 999, né? Vou te falar já. E só considero as cartas que saíram viradinhas, com a imagem para cima. E aqui tem coisa. Ó, aqui tem coisa. Na primeira linha, tem você, que eu já expliquei que pode ser você, homem ou mulher, lírios, e a carta. É você esperando essa confirmação de alguma coisa, um comunicado, uma notícia, uma mensagem, algo que te faça ter certeza de que deu certo um plano seu aí. Na linha do meio, tem a raposa, o chicote, que não é uma combinação muito benta aqui nesse contexto, e os livros, que me fala dessa pessoa que está esperando, ou consciência, ou espírito, energia, não sei, que também está esperando aí você saber o que deu. E não é de um jeito que eu sinto que é positivo, não. Aqui, gente, tem uma energia muito forte de questões ancestrais, questões que envolvem magia. Você vai ver aí se tem a ver com você. Quando eu falo magia, não necessariamente é aquela ideia, inclusive muito preconceituosa, de pessoas fazendo alguma coisa, algum feitiço para você. Pode ser, mas eu falo aqui de contratos espirituais, de pactos que são feitos até de forma inconsciente. Quando você vende sua alma, por exemplo, o que eu considero vender alma? Você sabe que certa coisa é errada, mas te ofereceram tanto dinheiro que você resolveu fazer, mesmo sabendo que iria, por exemplo, prejudicar muitas pessoas. Isso eu considero como um pacto. Em troca de dinheiro, você aceitou prejudicar outras pessoas, né? E tem consciência disso. Então, é disso que eu estou falando, tá? Quando eu trouxer aqui no canal a questão de magias, de pacto, pode ser sim aquela coisa, né, feita com oferendas, pode ser isso, mas não necessariamente. Pode ser uma. Eu entendo que um mau pensamento direcionado para alguém, um desejo de fazer mal para alguém, uma intenção maléfica é uma magia, entendeu? Então aqui tem umas questões esquisitas do campo espiritual relacionadas à família, à questão familiar, à questão ancestral, que me falam, inclusive, de um agir desonesto, tá? Que pode ser na sua família de hoje, gente, pode ser outras vidas. Não tem como eu ver aqui com exatidão, porque é uma leitura geral. Numa leitura particular, eu consigo dar mais detalhes, mas aqui tem muitas pessoas. E aí você tem o bom senso de saber se isso é para você ou não. E aí, o que eu sinto é que, assim, vai acontecer uma revelação, você vai ficar sabendo, por exemplo, você vai perceber ou ficar sabendo que tem essa energia esquisita, que tem a ver com questões familiares e ancestrais. A partir disso, você vai agir de forma estratégica, se dedicando a cuidar
já que tem essa questão esquisita, energética, espiritual, que tem a ver com desonestidade, você, falta de pureza eu vejo, né? Desonestidade, assim, desvio de caráter. Você sabendo disso, você na sua vida fica muito atento a isso e cuida com afinco do seu espiritual e dessas questões de honestidade de caráter. Você procura andar na linha, você se já anda mais, e faz aí suas paradas energéticas, você com você, que você que sabe, né? Quem é do culto vai para o culto, quem é da igreja vai para a igreja, quem é do terreiro vai para o terreiro, quem é de santo vai no santo, quem é de Quanin, quem é de mestre, você que sabe aí. O que te ajuda a fazer essa conexão de você com o seu divino, tá, gente? Eu não acredito que é o fora que fica ajudando, né? Não, é dentro. Aí o fora dá uma colaborada, que é importante, mas é uma colaborada. Apenas. Quem se ajuda mesmo é você com você. E aí eu vejo assim ai, gente, que leitura difícil, porque tá muito espiritual aqui no sentido de umas complicações, sabe? Assim, tem coisa aí que você precisa descobrir em relação aos seus ancestrais, à sua ancestralidade, à sua família. Não estou julgando a ancestralidade de ninguém, só estou dizendo que tem questões aqui que pode ser, inclusive, você mesmo, né? Você mesma, em outras vivências. Vou resumir. Esse portal, ele te beneficia espiritualmente em relação ao que tange espiritual seu e da sua família. Ponto. Né? É nessa área que te beneficia. Que você vai entender que tem alguma coisa aí muito estranha e que não, né? Na sua vida, para você, neste momento, com as coisas que o seu espírito já aprendeu, não. Sabe? Então, é isso aqui. E, assim, o que eu sugiro é que você primeiro avalie bem se fez sentido para você essa leitura, porque aqui fala de questões espirituais bem sérias, né? E se você já tem consciência de que isso rola, faça alguma coisa por você. Não, não se permita aprisionar, porque eu vejo aqui pessoas, ó, olha o cruzamento das suas cartas. Você, chicote, âncora. Aqui para mim só confirma isso aqui, ó. Você aprisionada ou aprisionado em alguma situação energética. Como assim, Liz? Tem coisa na sua vida que não caminha, que não anda. Há muito tempo, desde sempre. E tem a ver com essa questão energética barra espiritual. O que eu te sugiro? Investigue e faça alguma coisa. Né? Você está na vida para ser feliz. Não sei se esse é um bom conselho, mas é o que eu faria. Não, e é o que eu estou fazendo, inclusive. Não aceito. Estou na vida para ser feliz e vou fazer o possível e o impossível para que as coisas fluam, claro, dentro do que eu acredito que é ético, que está dentro dos meus princípios, dos meus valores, né? Mas não aceito tristeza, não aceito bloqueio, não aceito escassez, não aceito maldição, não aceito, não aceito. Então, essa foi a leitura para você de número 2. Nossa, gente. Vamos saber agora. Gostou? Deixa um joinha aí. Comenta. Vamos saber a leitura de número 3, a Conchita. É a Conchita, gente? Se não é, agora fica sendo. Vocês sabem que eu misturo, né? Mas eu creio que é a Conchita. Mas por que você não separa assim? Você não vai. Mas não tem jeito. Eu ponho aqui no canto e daí a pouco eu já não sei mais o que é decoração, o que é opção. Essa sou eu. Tá tudo certo. Tudo certo. Opção de número 3, energias
portal 999, como esse portal te beneficia. 9 cartas, tá? Sua leitura começa com a montanha, ou as montanhas, né? A carta dos peixes. 9 cartas para esse portal. Árvore. Se estava com problema de saúde, esse portal te ajuda muito nisso, né? A conseguir cura, recuperação, reabilitação, seja problema de saúde seu ou de algum familiar, tá? A mulher, o homem, interessante. Ó, de cara eu já vejo uma coisa assim, ó. Você tá vendo o chifre na cabeça de cavalo? Faço não, menina, faço não, menina. Cavalo com chifre é só um unicórnio, né? Unicórnio tá valendo, mas eu tô vendo aqui uma pessoa com caraminholas lidando com uma outra que já tá vendo a situação pelo lado totalmente contrário, tá vendo fluidez, tá vendo prosperidade, tá vendo felicidade, tudo de bom, as coisas dando certo. E uma aqui com caraminholas, eu não sei se é você ou a outra pessoa, deixa eu entender. Uhum. Tá. É. Ó, eu vejo aqui um- uma dupla, tá? E aí, você que vai me contar qual dos dois é você. Eu vejo uma pessoa que está vendo dificuldade, obstáculo, desafio nas situações. Principalmente nas situações relacionadas a din-din financeiro. E eu estou vendo uma outra pessoa que já está na vibe totalmente contrária, oposta. Essa pessoa está vendo facilidade, fluidez, prosperidade. E vocês, eu vejo vocês tentando entrar num acordo, né, para que tudo fique de boas, tranquilo, em paz. Eu estou vendo essa diferença aí de mentalidade. Uma pessoa com a mentalidade bem negativa e a outra pessoa com a mentalidade bem positiva, né? E eu vejo que as energias para esse portal, para essas duas pessoas, são muito favoráveis para deixar o que está bom ainda melhor. E o que não está bom, vai ficar bom. É essa a energia, é essa a tendência. Né? Eu vejo aqui muita renovação. Olha, criança com cegonha, inclusive a possibilidade de um filho chegar, se for um casal. Né? Então tem tudo a ver com filho chegando, renovação, novos tempos. Inclusive pode ser nova casa, nova cidade onde vocês moram. Uma nova situação muito bonita, muito agradável. Chamado TDB, tudo de bom, né? Só que um dos dois não tá acompanhando, está vendo dificuldade. E essa pessoa que está vendo dificuldade, ela pode estar vendo dificuldade pelo fato de já ter presenciado muitas situações de dificuldade com a figura paterna. Vou dar exemplos aqui, né? Ou a figura paterna foi ausente, ausente mesmo da presença, de não ter convivido com essa pessoa, ou era presente fisicamente, mas não apoiava emocionalmente, não dava um carinho, não orientava, estava, mas não estava. Né? Também tem a possibilidade de ser um pai presente, mas que reclamava muito da vida, do tipo, a vida é difícil, ganhar dinheiro é difícil, nada cai do céu, essa mentalidade de escassez. Então, eu vejo que essa pessoa ela foi muito influenciada pela figura paterna, ou a ausência dela, né, da figura paterna. E isso traz para essa pessoa uma certa insegurança em relação
ao que diz respeito aos bens materiais, às finanças, ao dinheiro. Né? Essa pessoa que tem a mentalidade mais negativa, ela tem tudo para se beneficiar dessas energias no portal, porque é um momento de renovação da mentalidade, de fim das crenças limitantes. Inclusive, a outra pessoa que tem já a mentalidade mais positiva pode ajudá-la com isso. Porque eu vejo que a outra pessoa conseguiu transmutar. Não é que a outra pessoa sempre foi super positiva. Não, ela conseguiu identificar as crenças limitantes e transformá-las. Então, aqui, resumidamente, eu vejo um casal, uma família, né? Para mim, um casal é uma família, que já pode ter filhos ou não, e aí veja se é o seu caso. Mas também pode ser uma pessoa que está procurando alguém e que chega alguém, tá? Em breve você vai sentir aí. E a vida depara vocês com essa situação, um com pensamento positivo, um com pensamento negativo, e esse portal 999 falando assim, gente, é hora de mudar e mudar para melhor, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês vão seguir qual pensamento, o negativo ou o positivo? Né? Então, aqui, para onde o barco vai andar? É a pergunta que não quer calar e que o baralho vem trazendo aqui para você. Né? É importante você saber que essa pessoa, se for a outra pessoa, né, ela tem dificuldades de enxergar a vida de forma positiva e você não precisa se contaminar com isso, inclusive você pode ajudar. Né? Agora, se é você a pessoa de mentalidade mais negativa e já identificou isso, é momento de mudar, caso você queira a mudança, que aqui é automático, tá? Cortou a crença, mudou a crença, a coisa tende a florescer, assim, vrum, vral. Tem muita carta positiva, né? A única carta aqui que tem uma conotação mais negativa no contexto é a montanha falando assim, ó, mas desse jeito não vai dar não, vendo problema em tudo, vendo obstáculo em tudo, até o que é bom a pessoa está vendo como problema. E também tem a situação de casais que estão com receio de terem um filho, que pode ser o primeiro ou não. E aí eu vejo receio, pode ser da mulher, está mais forte que a da mulher, por questões financeiras, né? Mas pode ser dos dois também, enfim. Mas aqui me fala que se essa criança vem, ela vem como uma bênção tremenda. Tremenda, que você não tem nem noção, assim. Né? Vai ser um anjo na Terra? Acho que ninguém é, mas assim, é uma benção. A meu ver, crianças são, né, são uma benção, mas essa chegada de um novo ser na família, ele vem para que as coisas se elevem em todos os sentidos. Tá bom? Então, essa foi a leitura de número 3. Liz, eu não tenho filho, nem estou pensando em ter. Sequer tenho uma companheira ou um companheiro, mas mesmo se eu tivesse, estou caçando filho, não. Então, essa leitura não é para você. E você sabe, querendo ter filho ou não, quando a gente se encontra, vai, no próximo vídeo.